Meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos. O objetivo do vídeo hoje é dizer para vocês o que mudou em normas da Corregedoria de 2021 para 2023. Algumas mudanças foram em 2021 mesmo e algumas em 2022. E a gente vai conversar sobre essas mudanças agora, tá? São poucas mudanças e por conta disso que eu não fiz alterações no conteúdo normal que a gente já tem aqui do canal. A ideia é que você assista todos os conteúdos normalmente e depois assista essas atualizações, porque assim você vai estar bem atualizado e vão ser vídeos relativamente curtos, porque pouca parte foi realmente atualizada. A gente tem pouquíssimas alterações, então você não precisa se preocupar. Pode assistir todo o conteúdo do canal, já tenho todas as aulas de direito aqui no canal, então pode assistir tranquilamente e assista depois essas atualizações aqui que eu fiz para cada uma das matérias, tá? Para quem não é membro ainda, fiz atualização para processo civil, processo penal, direito constitucional, direito administrativo e agora normas da corregedoria. Então a gente tem atualização para todas, são vídeos para poder complementar o conteúdo que a gente já tinha aqui das matérias. Beleza? Pessoal, só aproveitando, eu estou também fazendo aqui as marcações diretamente na minha apostila, tá? Eu fiz uma apostila com conteúdo todo compilado, né? Todas as leis, para quem quiser, vai estar o link na descrição desse vídeo. Pessoal, vamos lá então. Começando aqui as atualizações, nós vemos modificação aqui a partir do artigo 15, tá? Artigo 15 aqui de normas da corregedoria. A gente vê uma alteraçãozinha aqui no parágrafo 6º, né? Houve um acréscimo do parágrafo 6º. Antes não tinha esse parágrafo 6º e a gente está falando a respeito de apuração preliminar, sindicância, processo administrativo. Basicamente, a gente está falando dos processos disciplinares, procedimentos disciplinares. E o que a gente tem de alteração com relação a isso? Pouquíssima coisa. Na verdade, é uma regulamentação com relação a como vai ser contado o prazo. Isso é lógico que é muito importante, especialmente para fins de prova, mas a alteração é muito pequena, tá? Só os prazos relativos a procedimentos disciplinares serão contados em dias corridos e ficarão suspensos, isso é, não conta o prazo ao longo desse período, de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Então, uma disposição que não tinha aqui, né? Ele vai seguir a regra dos processos lá também do CPC, né? Com relação à suspensão dos prazos, mas com relação à contagem de dias, ele não segue a regra do CPC, segue a regra de CPP, tá bom? São dias corridos, não dias úteis, tá? Essa é a diferença. Dias corridos a gente conta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda de novo. Se fosse dias úteis, a gente não contaria sábado e domingo, tá bom? Então, é isso. E com relação a esse período 20 de dezembro a 20 de janeiro, de 20 de dezembro até 6 de janeiro, a gente tem o período do recesso forense, tá? É um recesso no Poder Judiciário como um todo, mas além disso, né, além desse período do recesso, o Poder Judiciário ele tem aí como tradição uma suspensão dos prazos até o dia 20 de janeiro, porque em regra existe muitas férias coletivas e isso acaba meio que atrasando os processos, por conta disso é que existe essa suspensão. Bom, dando continuidade então nas modificações, agora que a gente já viu essa, a gente vai dar um salto aqui para o 122. Deixa eu escrever aqui artigo 122. Então, aqui já, agora falando a respeito de carta precatória, rogatória e arbitral, o que nós temos de modificação é o parágrafo 3º, que foi totalmente modificado. Só lendo aqui rapidamente o caput, ele diz que a carta precatória será confeccionada em 3 vias, servindo uma delas de contrafé. Então, estamos falando a respeito de carta precatória. Vamos ver o que mudou com relação a isso. Aqui diz o seguinte: se a ordem judicial puder ser cumprida remotamente, isso aqui é interessante, pessoal, porque isso aqui vai ao encontro do que a gente vê com relação às modificações no CPC. O CPC começa a trazer agora como uma forma de citação preferencial ser feito por meio eletrônico. E, inclusive, ele diz lá, né, em uma passagem no CPC, uma das alterações que a gente viu também de 2021 para agora, 2023, é que se for feito para uma outra comarca, não precisa nem ser feita a precatória, tá? Então,
vamos tomar esse cuidado. Essa modificação lá do CPC reflete agora aqui nas normas da Corregedoria. Então ele diz, se a ordem judicial puder ser cumprida remotamente, como a gente viu lá, o meio eletrônico, né? O ato não será deprecado. Olha que importante. Não vai precisar de uma carta precatória, salvo nas situações abaixo e desde que estejam devidamente fundamentadas na decisão judicial que determinar a expedição da deprecata. Então, em regra, não vai ter, se puder ser feito de forma remota, não vai ter uma carta precatória, exceto nesses casos que a gente vai conversar agora. Tá? A gente vai conversar alguns casos, mas a gente não vai se aprofundar tanto assim nos casos, né? Principalmente aqui a gente vê que alguns eles citam um artigo, enfim, a gente não vai se aprofundar tanto assim. Mas o importante é que você saiba essa possibilidade aqui de não haver carta precatória em alguns quando for remoto, exceto em alguns casos específicos, mas aí, né, ele diz que nesses casos específicos precisa existir uma decisão judicial fundamentando, né? Não basta simplesmente, não quero fazer. Não, tem que explicar por que você não quer seguir aqui a sistemática do CPC ali, que diz que vai ser remoto, enfim. Por que tem que ter essa carta precatória? O juiz precisa fundamentar. Então ele diz, olha, não disponibilização de data para a realização de audiência em estação passiva. Então ele traz um artigo aqui, olha, artigo 156A, em 30 dias para processo em que há réu preso ou menor internado, ou 90 dias para os demais casos. Vocês já sabem, pessoal, quando a gente pega um inciso que está citando um outro inciso, a gente não costuma comentar aqui porque, de fato, a possibilidade de cobrança desse tipo de inciso é absolutamente aqui próxima de zero, é muito próxima de zero, porque não é uma tendência o TJ São Paulo fazer esse tipo de cobrança. Então também aqui no B a gente vê a mesma coisa, na hipótese do 995, enfim. Aqui abaixo, quando necessária a prática de ato a ser cumprido presencialmente. Aí ele está falando, olha, não vai ser remoto, quando necessária a prática de ato a ser cumprido presencialmente para viabilizar posterior ato remoto. Por exemplo, intimação presencial de testemunha, que será ouvida remotamente por videoconferência. Então, aqui um caso de uma pessoa, olha, que precisa ser intimada presencialmente de uma testemunha que será ouvida remotamente por videoconferência, tá bom? Então, um caso aqui que você vai precisar ouvir a pessoa por videoconferência, mas precisa fazer uma intimação presencial dela, excetuando-se os processos eletrônicos nas comarcas onde já é implantado o compartilhamento de mandados. Então, caso exista já esse compartilhamento de mandados, não precisa fazer a carta precatória, porque aí a comarca vai receber esse mandado e ela mesma já faz essa intimação dessa pessoa, dessa testemunha. Depois, nos casos de depoimento pessoal, nos termos da lei tal, também, pessoal, podem ficar bem tranquilos com relação a esses incisos, essas alíneas. Também para pessoas com dados protegidos, a que se refere provimento tal. Pessoal, essas alíneas aqui, realmente perfil de cobrança de prova muito próximo de zero. Mas é importante a gente saber que foram modificadas. Tá? Como vocês sabem, a nossa ideia aqui é ser realmente um conteúdo bem conciso, se preocupando só realmente com aquilo que tem maior tendência em ser cobrado. Tá? Como é um conteúdo relativamente grande para normas da corregedoria, a gente vai focando naquilo que tem mais chance de ser cobrado. A gente vai agora para o artigo 165, que aí sim a gente começa a ter uma possibilidade maior de cobrança, né? Aí sim, que está falando a respeito de carga rápida de autos, né? Quando a pessoa vai lá e pega aquele processo para ficar algum tempinho com ele, normalmente para tirar uma cópia, enfim, né? Uma carga rápida. Aqui é importante, modificação, né? Inciso 1º, diz que os requerimentos serão recepcionados e atendidos desde que formulados até 1 hora antes do término do expediente, porque isso dá um certo trabalho para o pessoal da secretaria. E precisam se organizar. Então vamos dizer que antes, né? Antes ele dizia assim, que se fosse até às 18 horas ia ser atendido. Só que isso gera um problema. Vamos dizer que a pessoa chega ali faltando 2 minutos para as 18 horas.
isso inviabiliza, né? Isso prejudica o trabalho aqui dos escreventes, né? Do pessoal que vai fazer esse atendimento, até porque a ideia da carga rápida diz o seguinte, ó, carga rápida dos autos será concedida pelo período de 1 hora, tá? Pelo período de 1 hora. Então vamos dizer que o cara chega lá 18 horas. Olha só, você já prejudica a própria ideia da carga rápida. Então, aqui eles dizem agora que a pessoa precisa chegar pelo menos pedindo 1 hora antes do término do expediente. Outra modificação aqui também, agora é com relação ao 175, né? Que a gente tem também bastante modificação no 175. O escrivão, e aí aqui essa parte estamos falando a respeito de desentranhamento, é quando você tira aquela peça ou então aquele documento do processo. Então você tira por qualquer motivo que seja, duplicado ou está errado, enfim, aí você desentranha, você tira. O 175 diz: o escrivão ou servidor responsável verificará periodicamente, então tem que estar sempre verificando o classificador para arquivamento provisório de petições e documentos desentranhados. Isso é, existe então um classificador que as pessoas, né, à medida que vão desentranhando aqui qualquer tipo de peça, qualquer tipo de documento, vai colocando nesse classificador, que seria um livro, né, quase um livro, uma pasta, né, uma pasta em que você vai lá fazendo um arquivamento provisório, né, porque ele não vai ficar para sempre ali, um arquivamento provisório nesse classificador, nessa pasta. Então, de tempo em tempo, o servidor vai lá e vai checando o prazo daquilo ali. Quando que aquilo ali foi desentranhado? Que não sejam passíveis de juntado aos autos, né? Porque caso ele seja passível de juntado aos autos, né, verifique que aquilo deve ser colocado nos autos de volta, ele não precisa ficar naquela pasta, aquele classificador. Então ele vai para lá. Tá? Aqui, nesse classificador de arquivamento provisório, fica só realmente aquilo que não vai para os autos. Aqui no inciso 1º diz: quando constatar a existência de petições desentranhadas ou que, por qualquer motivo, não sejam passíveis de juntado aos autos, acompanhadas ou não de documentos, intimará os interessados para retirá-las. Então a sistemática aqui é: se a gente tem algo que foi desentranhado, a gente intima aqui quem é interessado para poder retirar esses documentos que foram desentranhados, tá bom? Esses documentos, enfim, essas peças, petições, elas desentranhadas, você chama quem for interessado para poder retirar. Antigamente dizia assim, ó, que você ia intimar, né, o servidor ia intimar os advogados que não retiravam em 1 ano. Então, ficava esperando ali um tempo, ficava esperando 1 ano para poder intimar os advogados daquilo ali, ia juntando aquela papelada na secretaria ao longo de 1 ano, no mínimo, né, no mínimo, para poder intimar aqueles advogados. Mas a sistemática mudou, tá? Agora ele fala assim, olha, decorrido o período... Então, enfim, ele já diz aqui já inicialmente, né, que já pode fazer essa intimação, né? Desde já ele não está estabelecendo um prazo, ele está falando, ó, logo que constata a existência, você faz essa intimação dos interessados. E antes também intimava só os advogados, né? Ele falava, ó, intimem os advogados. Não, aqui está falando, intimem os interessados. Então, às vezes, a própria parte pode ir lá e pegar aquele documento que é dela, né, às vezes. Tá? Então você percebeu que está aquele documento, já intima logo, já chama a pessoa para poder retirar. Antes não, antes esperava 1 ano para chamar os advogados, tá? Então isso modificou. Mas tem uma outra questão, né? Se passou 11 meses e aí ninguém tirou ainda, contado da intimação para sua retirada, deverá ser publicado um edital contendo o número de protocolo das petições, indicação se vierem acompanhadas de algum documento, os números dos processos, nomes das partes, enfim, toda a qualificação, né, de onde que está vindo aquele documento. E o nome do advogado, se houver, para retirada em 30 dias. Toda a sistemática aqui mudou, olha, sob pena de inutilização. Isso é, se a pessoa, depois que teve esse edital, ela não vier buscar ainda assim, passou 30 dias, aquilo vai ser inutilizado, tá? Aquilo ali vai passar por um procedimento depois de descarte, tá? Então, mudou a sistemática porque antes era diferente, antes era assim, olha, 2 anos do desentranhamento.
passou 2 anos do desentranhamento, aí você mandava para o juiz poder definir aquilo que ia acontecer com aqueles documentos. Agora mudou toda a sistemática. Agora, percebi que tem um documento que foi desentranhado, chamo os interessados. Os interessados não vieram, né? Ninguém veio aqui, passou já 11 meses. A gente publica o edital. Publicou o edital, ninguém compareceu em 30 dias. Inutilização, tudo direto, tá? Então, percebam que todo o procedimento agora dura mais ou menos ali 12 meses. Pode ser que dure mais, né, por conta dos prazos eles contarem a partir da ciência ali, da intimação, né, não exatamente do momento em que você intimou, então pode demorar um pouco mais, mas ele vai beirar na faixa de 1 ano. Antes ia demorar pelo menos 2 anos. Pelo menos 2 anos. Então, 11 meses mais 30 dias. Será enviada a cópia do edital previsto no item 2 à OAB, local que, observado o prazo indicado, poderá solicitar o encaminhamento de uma ou mais petições nele descritas, caso em que passará a ser responsável pela sua custódia. Então é possível aqui que a própria OAB fique ali como responsável pela custódia daqueles documentos. Então transfere a responsabilidade da secretaria, né, do fórum, para a OAB. Então é assim, ó, vocês querem isso? Então tá bom, pode ficar, não tem problema, mas não fica com a gente mais. O procedimento previsto no inciso 2 e 3, esses dois, deverá ser realizado pelo menos uma vez em cada ano, devendo constar na ata de correição anual a data da publicação do edital e o número do expediente. Então, todo ano, em regra, vai ser feito esse procedimento aqui. Tomem muito cuidado com o artigo 175, possibilidade sim grande de cobrança em prova, por ser novo e por trazer elementos que facilmente poderiam ser convertidos em uma questão, tá? Diferente do artigo anterior que eu comentei com vocês, esse artigo aqui vem recheado de novidades, recheado de possibilidade de cobrança em prova. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram adquirir a apostila, eu já falo para vocês, está no link na descrição do vídeo. Não esqueçam de virar aqui membros do canal para poder ter acesso às demais aulas do canal, todas nesse estilo que a gente está tendo aqui. Também se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Deixa a curtida também se você tiver gostado. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima.